Glória a Deus. Graças a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Irmãos, estou fazendo esse vídeo, né? Em primeiro lugar, que Deus abençoe seu lar, sua família, sua casa. Você tenha uma semana de ricas bênçãos no Senhor Jesus. Amém? Estou fazendo esse vídeo, irmão, por causa dessa prova que a igreja do Ceará está passando, né, de Fortaleza. Os malandros perseguindo a igreja, falando que a igreja reelegeu o Bolsonaro, e os pessoal de lá sendo perseguido agora, né? É complicado. Igreja e política nunca combinou. Amém? A igreja católica, quando misturou com a política no passado, na época da Inquisição, né, que ali da matança de crente, foi por quê? Porque misturou com a política, mandava mais que os políticos. Tudo dá errado, irmão. A igreja não foi chamada para estar lá em Brasília, não. A igreja foi chamada para estar nas ruas, evangelizando, ganhando almas. A igreja não foi chamada para preocupar quem vai governar, quem não vai. Isso aí Deus preocupa por nós. Vota, mas não entra nesse meio. Amém? Elege o seu candidato, mas não entra nesse meio. Porque política e igreja nunca combinou. Tem muita gente que falava mal do missionário porque ele era contra a política, né? Aí já arruma versículo para provar que política é de Deus. Não, irmão, de Deus é evangelizar, é ir nas penitenciárias, é ir nos hospitais. A igreja do Ceará está passando luta por culpa dos próprios crentes, que entra nessas questões, fica mandando no zap aí, Bolsonaro, o outro Lula, e fica um contendendo com o outro. A igreja não foi chamada para preocupar com isso. A igreja foi chamada para quê? Para despovoar o inferno. Amém? Então essa luta que a igreja do Ceará está passando, irmão, que sirva de exemplo a igreja. Política e igreja não combinam. Você vê que na época de política, até gente, outro dia, numa certa denominação, que eu não vou citar o nome, tem um candidato aqui em Belo Horizonte, né, que era maçônico. Ele colocou uma cabeça de bode na trincheira aqui da Pampulha. Agora já arrancou. O povo murmurou, arrancou. Por quê? Porque ele era maçônico do último grau, da magia negra. E estava subindo nos púlpitos da igreja. O pessoal, vamos receber. Púlpito é lugar santo. Púlpito é lugar santo. Quando a igreja mistura com política, irmão, vai dar bosta certeira. Amém? A igreja e política não combinam. Vamos orar pelos irmãozinhos aí do Ceará. Vamos orar pela igreja do Ceará, mas que sirva de exemplo, irmão. Esquece política. Esquece política. Você pode olhar que quando Eliseu ele foi chamado a ser profeta, ele matou os bois, ele sacrificou os bois. Por quê? Porque as coisas velhas ficaram para trás. Ele viu que não ia voltar mais. Ele matou toda a boiada que ele era. Ele cuidava de bois, né? E ali ele foi fazer a obra de Deus. As coisas velhas ficou para trás. Tem gente querendo ressuscitar boi. Matou o boi e quer ressuscitar. Tem gente que vem para a igreja e está ali querendo Deus. De repente já quer virar deputado. Já quer virar, irmão. Com certeza, não está preocupado em ajudar a igreja. Nada, não me ajuda, gente. Eu vou ajudar no Senado. Está preocupado é com o cacau que deputado ganha. Só pessoa leiga acredita que eles estão preocupados em ir lá mudar alguma coisa. Não está não. Estão preocupados é com o cacau. Salário de deputado não é pouco. Estão preocupados em montar um pé de meia desses. Estão nem preocupados nada. Não, se eles estivessem preocupados com o reino de Deus, eles não misturavam com política, eles iam orar. A oração pode muito ter seus efeitos. O que ele vai fazer? Amém? Presta atenção, irmão. Não sou contra a política. Mas eu acho que tem muito crente ressuscitando boi. Tem muito crente ressuscitando boi. Aí você vai falar, mas os crentes que estão lá, eles defendem, tal. Tudo bem. Mas tem que ver qual a intenção que ele está lá. Por isso que muitos vão lá e caem. Aqui na minha cidade, tem uma pastora, que eu não vou citar o nome, que ela misturou na corrupção, aí a Polícia Federal foi atrás, muito furto, muito roubo. Quando a polícia atrás foi na casa dela, ainda não tinha prova, ainda. Quando chegou lá, olhou para o alto,
Um apontou para o outro, aí o outro falou, tô vendo. Era um bico de luz. Aí não prenderam ela porque não tinha prova ainda da corrupção e prenderam pelo bico de luz. Por quê, irmão? Corrompeu. Corrompeu. Aí as coisas que não era pecado, que era pecado, passa a não ser. Porque política corrompe muito o homem. Amém? Então, não sou contra evangélico ser deputado, não. Mas eu acho que tem muito evangélico ressuscitando boi aí. Às vezes foi chamado para ganhar alma, foi chamado para ser evangelista, pastor, já começa a misturar para a política. Aí o reino de Deus já vira segundo plano, né? Então vamos orar pela igreja do Ceará, vamos orar pela igreja lá de Fortaleza, tá passando prova, mas, irmão, vamos parar de entrar na política, deixa os mortos sepultar os seus mortos, nós que tem vida, vamos atrás da vida. Vamos atrás da vida. Amém? Crentaiada estava tudo aí ajudando o Bolsonaro agora, porque ele não chamou um para ministro, já está lá aquela divisão entre eles lá. Tem jogo de interesse na política. Tem jogo de interesse. O nosso interesse, irmão, é morar no céu. O apóstolo Paulo fala assim, se já alcancei o alvo, não sei. Uma coisa eu sei, que esquecendo das coisas que ficaram para trás e olhando para as que estão à frente de mim, a fim de alcançar o alvo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Se o apóstolo Paulo tivesse aqui, ele não ia misturar na política. Amém? Ele não ia misturar. Aí você vai falar, Daniel era um político. Não, Daniel, ele estava prisioneiro de um país e ele cresceu porque a graça de Deus era com ele. Amém, meu irmão? Agora você ficar lutando, prometendo coisa aí, não cumprindo, prometendo que vai mudar, nós sabemos que o seu interesse maior é o salário, viu? Vamos parar com essa hipocrisia aí, tá bom? As coisas acontecem, mas tem gente que já fica de olho no salário mesmo. Amém? Que Deus abençoe. Deus abençoe seu lar. Vamos orar pela igreja de Fortaleza. Amém? Porque ela está precisando das nossas orações. Que Deus abençoe.